Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês, mulheres, um assunto muito importante, um valor que nós não podemos deixar nesse tempo, um dos valores principais na nossa vida, que é a oração. E eu quero falar para vocês uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, logo no início da minha conversão, que me chamou muito a atenção e eu guardei até hoje e quero compartilhar com vocês, que é: a oração é a chave que abre a porta do dia e fecha a porta da noite. Então, a oração, ela precisa estar já presente na nossa vida desde que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E a oração, o que é oração? Quando foi a primeira vez que alguém orou? Ou seja, alguém invocou o Senhor, alguém falou com Deus. A oração é uma conversa, é falar com o Senhor. E a primeira vez que alguém na Bíblia falou com o Senhor, invocando Ele, pedindo, clamando a Ele, foi lá em Gênesis 4, 26, que diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E a gente precisa entender que orar é elevar a nossa alma a Deus, é falar, é suplicar, é conversar com Ele. Mas Deus é espírito e nós somos carne. Então a oração, ela nos faz entrar em comunhão com o Senhor. Amém? Então nós precisamos conversar com Deus através da oração. Muitas pessoas, elas têm problemas, elas têm dificuldades, elas têm tantas coisas, necessidades, tantos dilemas na sua vida, no seu dia a dia, e elas muitas vezes procuram pessoas para conversar, né? Chama uma amiga, chama o marido, chama a esposa, chama a vizinha para contar o problema, para contar aquilo que ela tá passando, mas elas esquecem de contar a sua vida, o seu problema, as suas dificuldades, e até mesmo a gente chama alguém para contar uma alegria, uma vitória, um sonho realizado, a gente chama as mulheres, chama as amigas para contar, e a gente esquece de chamar o Senhor, de tirar o momento a sós com o Senhor e falar para Ele. Então a oração é uma conversa, você pode orar, não só, e eu digo para você, não ore somente para contar problema para Deus, para pedir coisas, para pedir, né? A gente tem tanta necessidade e as pessoas às vezes só oram para pedir algo a Deus, mas converse com Deus para contar do seu dia, das suas alegrias, para agradecer principalmente. Ah, mas Deus conhece o meu coração e sabe tudo que eu tô pensando antes de eu pensar. Ele sabe, mas Ele quer comunhão comigo. Então Ele vai ter comunhão comigo quando eu falar. Ele me conhece, mas eu preciso conhecê-lo. E eu só vou conhecê-lo se eu falar com Ele. Muitas mulheres que estão aqui no nosso grupo eu não conheço pessoalmente, ou conheço pouco. E a gente vai se conhecer de verdade quando tivermos oportunidade de sentar, conversar, eu contar da minha vida, do meu testemunho, eu conhecer você. Da mesma forma, o Senhor. Quanto mais eu conversar com Ele, chamá-lo, invocá-lo para estar perto de mim, mais serei conhecida e conhecerei o Senhor. Então, nós precisamos conversar com o Senhor e Ele vai responder. Muitas mulheres não ouvem a voz de Deus. Por quê? Porque elas não sabem discerni-la. Elas oram, mas elas não sabem entender a resposta do Senhor. E essa resposta vem de várias maneiras, né? E principalmente pela sua palavra. Tem pessoas que, eu gosto de ir lá naquela igreja, porque aquela igreja, o pastor, os irmãos me revelam. Eu orei, eu quero ir lá para o irmão me revelar o que Deus falou. Eu digo para você, muitas pessoas têm mesmo o dom para revelar, para falar, para liberar palavras na sua vida. Mas a maior revelação para você é a Bíblia. Então, se você ora, procure na Bíblia a resposta. Ore e leia a Bíblia, porque é aqui que daqui que vai vir a resposta, é aqui que Deus vai falar realmente conosco. Mas Ele vai usar pessoas, né? Deus vai usar sonhos. Eu já orei e Deus me deu um sonho para me dizer o que eu devia fazer. Deus já me deu visão, algo que eu orei, Deus me mostrou nitidamente, eu acordada eu vi. Então Deus fala. Profecias, né? A pessoa vem e fala algo para nós, revela algo.
são circunstâncias, né? Ah, você orou e Deus fez uma situação acontecer para você entender que aquilo ali era uma resposta. Através, né, como eu falei, de sonhos, visões, Deus fala. Mas eu preciso invocá-lo, eu preciso orar, eu preciso falar com ele. Então, só vamos entender a resposta de Deus, nós só vamos ouvir a voz de Deus se tivermos comunhão com ele. Não adianta a gente orar e a gente só chegar diante de Deus quando tem um problema. Não adianta reclamar o dia todo, murmurar, amaldiçoar a vida e achar que Deus tem que nos dar resposta. A gente não vai ouvir a voz de Deus se a gente fizer isso. Então, eu quero dizer para você que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E quando a gente fala na oração do Pai Nosso, muitas vezes a gente pensa assim, mas Deus falou pra gente não fazer uma oração com vãs repetições, né? Deus não quer que a gente sente e reze. Aquelas orações, né, que a gente aprendeu lá quando a gente era criança, lá na outra igreja tradicional. Deus não quer reza. Por quê? Se eu estou doente, vai adiantar eu rezar o Pai Nosso? Não. Se eu estou com problema financeiro, vai adiantar rezar a oração, por exemplo, da Ave Maria? Não vai. Porque é uma repetição e não tem nada a ver com aquele assunto que eu preciso orar e preciso de uma solução. Então eu preciso falar para Deus: Senhor, estou doente, eu preciso da cura, me restaura a minha saúde. É uma oração diferente do que simplesmente ler ou repetir o Pai Nosso, por exemplo. Mas no Pai Nosso há um modelo de como devemos orar, e é sobre isso que eu quero falar. Mateus 6, 9 ao 15... vai nos mostrar Jesus dizendo para os discípulos: olha, quando vocês forem orar, orem nesse sentido aqui, com esse modelo aqui de oração, não para repetir, mas para vocês terem uma ideia de como se dirigir na oração ao Senhor. Então, primeira coisa, você vai ler, né, Mateus 6, 9 ao 15, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado quem nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. E as pessoas esquecem essa parte, né? Então, primeira coisa que eu aprendo na oração do Pai Nosso é como eu devo orar, é que a oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. Então, eu vou orar: Pai, Senhor, meu Deus. É assim que eu devo iniciar a minha oração e é a quem eu devo dirigir a minha oração. Segundo, buscar o seu reino e a sua vontade, porque ele é santo. Então, primeira coisa, eu devo adorar a Deus, né? Tirar um momento de adoração para agradecer, para louvar o nome do Senhor. Depois eu vou buscar a vontade dele. Eu não vou já começar a minha oração: Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu preciso de saúde, Senhor, meu marido, Senhor, os filhos. Não, Senhor, eu quero que o Senhor faça na minha vida a sua vontade. Que venha o teu reino sobre mim. Qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer para mim? Então é essa a oração. Aí depois disso vem as questões humanas, ou seja, as minhas necessidades, né? Ali vai dizer: o pão nosso é o que eu preciso. Senhor, eu preciso do pão, eu preciso do emprego, eu preciso que o Senhor me dê um filho, que o Senhor me dê um marido, que o Senhor me dê um emprego, que o Senhor... Enfim, aí eu vou fazer a minha petição pelas minhas necessidades. O que eu preciso, Senhor, o que eu necessito, eu vou colocar diante do Senhor. E ali vem as nossas necessidades, mas também ali está dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, como temos perdoado quem nos ofendeu. Então, aqui é o momento também na oração de liberar perdão para quem me fez mal e pedir perdão pelos meus pecados. Isso é uma coisa que nós devemos orar todos os dias: Senhor, me perdoa, porque eu duvido que você não pecou hoje. E se eu disser: eu sou perfeita, eu não pequei,
eu já estou pecando, é isso que a Bíblia fala. Então, esse é o momento na oração de sondar o meu coração e entender que sou pecador e preciso de arrependimento. Mas também preciso perdoar aqueles que me ofenderam. Então, aqui também nós vamos, né, agir na nossa oração. A oração exige uma ação, que é perdoar e confessar pecados. E aí, quando nós, né, também pedimos o livramento, né? Não nos deixe cair na tentação do pecado, né? Pedindo o fortalecimento da nossa fé, do nosso ânimo, nos santifica pra gente não pecar, pra gente não ser seduzido pelo maligno, nos livra das armadilhas do diabo. Então, tudo isso é nós devemos fazer na nossa oração. E por último, então, a gente louvar e agradecer, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É declarar o quanto Deus é santo, maravilhoso, e entronizá-lo na nossa vida. Então esse é o modelo de oração que Jesus nos deixou. E a oração move a mão de Deus. Nunca alguém vai chegar diante de Deus, não vai ter resposta. Às vezes a resposta do Senhor é não. E ele vai nos fazer entender que essa situação aqui eu não vou fazer na tua vida porque não é o que eu quero para você. E aí nós devemos orar para entender então qual é a vontade de Deus. Outras orações a gente vai ter que orar muito para ser respondido. E Jesus fala também do juiz Inico, né? Que tinha uma viúva que ia todo dia lá bater na porta dele. Age para mim, vem com teu favor, assiste a minha causa, eu preciso de uma resposta. Um dia o juiz disse: vou respondê-la, vou atendê-la porque ela está sendo insistente. E tem coisas que Deus quer ver a nossa fé. Aqui, qual é a necessidade real que eu tenho de realizar essa situação, né? Eu lembro que eu orei 8 anos para ser mãe. 8 anos eu bati a porta do juiz todo-poderoso e eu falei: Senhor, eu quero ser mãe. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero essa bênção. E eu dizia: Senhor, a tua palavra diz que não há impossível para o Senhor. A tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. A tua palavra diz que os filhos são a flecha que nós vamos lançar. E eu dizia: eu quero. Essa promessa é para mim. Foram 8 anos. Mas um dia Deus respondeu. Então nós temos que ter perseverança. Tem oração que vai ter que ter perseverança. Tem oração que você faz um dia, Deus responde no outro. Mas tem coisas que Deus trata a nossa vida enquanto oramos. Amém? E eu quero deixar esse ensinamento, esse valor maravilhoso para que a gente possa entender que a oração, ela é como o alimento. Hoje você tomou café, almoçou, jantou, fez o lanchinho da tarde. Por quê? Porque você precisa se alimentar para viver todos os dias. E a oração é o que nos sustenta. Mais que a comida que a gente come, a oração nos sustenta a nossa vida espiritual. Amém? Que você não esqueça desse valor tão importante para a sua vida e que você não deixe de orar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.